Regra do produto. Nesse vídeo a gente vai falar sobre a regra do produto, a gente vai justificar por que vale a regra do produto, por que a gente precisa utilizar a regra do produto para fazer a derivada de uma função que é a multiplicação de duas funções e também vai resolver o exercício usando essa regra. Eu sou a Prof. Jaque de Matemática e se você gosta desse assunto ou precisa desse assunto, curte o vídeo, se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. A regra do produto é essa regra aqui, onde a gente tem uma multiplicação de duas funções e quando a gente quer derivar, a gente precisa abrir nessa soma. U' vezes V mais U vezes V'. A ideia intuitiva que a gente tem quando a gente vê até uma multiplicação de duas funções é tentar usar mais ou menos o que a gente fez lá para a soma. Se a gente tem soma de duas funções, a gente deriva uma, deriva outra e depois soma. Mas aqui a gente não pode derivar U, derivar V e multiplicar essas duas funções porque está errado, não vai dar a resposta certa. Para a gente justificar isso, vou trazer um exemplo. Essa função aqui, f de x igual a x na 5, quando a gente deriva usando a regra de derivação de potência, isso é igual a 5x na 4. Mas a gente pode escrever essa função como um produto de duas funções, x² vezes x ao cubo. A gente tem bases iguais, a gente soma os expoentes, então 2 mais 3 vai ficar 5. E aí, se a gente usar essa ideia de deriva uma, deriva outra e multiplica, a gente vai, será que chegar nesse mesmo valor de 5x na 4? Na derivada, não importa o caminho que a gente vá, quais as regras de derivação que a gente vai utilizar, qual que é a ordem, desde que não cometa nenhum erro matemático, o resultado da derivada de uma função é único. Então, se eu pego essa mesma função, mesmo que escrita de forma diferente, faço contas diferentes sem cometer nenhum erro, eu tenho que chegar nesses 5x na 4. Então, se a gente for nessa ideia de deriva uma, deriva outra, o que vai acontecer? A derivada de x² é 2x, a derivada de x ao cubo é 3x². E quando eu juntar isso, 2 vezes 3 vai ser 6, x vezes x², x ao cubo. Não chegou nem perto desses 5x na 4. Então, essa maneira aqui é incorreta de fazer. A gente não pode derivar uma e derivar outra e querer multiplicar e achar que a gente está fazendo a regra do produto, né? Tá derivando o produto de uma função. A gente precisa usar essa fórmula ali. Então, eu vou usar essa mesma ideia de separar aqui as funções no produto, né, de x² vezes x ao cubo, para ter esse nosso x na quinta, e vou usar aqui a regra do produto. Então, eu preciso, na regra do produto, também derivar a primeira e derivar a segunda, só que a hora de compor ali na regra, na fórmula, é um pouquinho diferente. Então, a gente vai começar montando aqui a derivada da primeira, a derivada de x² é 2x, e multiplicar pela v, que é o x ao cubo. Aí vai somar a u, então somar o x² vezes a derivada da segunda, que é 3x². E aí, quando eu ajusto isso, a gente vai perceber, ó, 2x vezes x ao cubo é 2x², né? X ao cubo vezes x vai virar x na 4. x² vezes x² é x na 4 também, e aí tem um 3 na frente. Então, quando eu juntar esses dois, como tem a mesma potência que x na 4, a gente pode somar 2 mais 3, 5x na 4. E aí, a gente chega exatamente nesse termo. Claro que a gente não precisa fazer essa manipulação, a gente foi por um caminho muito mais longo. Mas só para a gente justificar que realmente é necessário a gente aplicar essa regra do produto, abrir nessa soma para que a gente tenha a derivada de um produto feita de forma certa, né? Se a gente fizer dessa maneira aqui, vai estar incorreta, não vai dar certo e você vai perder a questão. Por que a gente precisa usar essa regra do produto, né? Então, vamos usar a definição de limite para calcular. Se eu tenho uma função que é multiplicação de duas funções, u vezes v, a gente vai trocar esse f pela u vezes v. Então, aqui vai ficar u vezes v normalmente, e aqui a gente vai trocar por u de x mais h vezes v de x mais h. Então, vai ficar essa expressão aqui. Para a gente continuar a justificativa, eu vou precisar acrescentar um termo que seja conveniente para a gente poder resolver. E esse termo vai ser uma soma e uma subtração
que no final vai ser zero. Então, eu vou somar zero ali na minha expressão, para que eu não altere a expressão, mas esse termo zero, eu vou escrever ele de uma forma conveniente para que a gente tenha o resultado que a gente quer. Porque a ideia é a gente construir a derivada de u e a derivada de v dentro dessas multiplicações que a gente tem ali no numerador. O termo que a gente vai acrescentar é esse termo aqui. Observem que ele é igual, é ux mais h vezes v de x, com sinal de menos na frente, e aqui eu coloquei com sinal de mais. Só que eles são iguais, então quando eu somo esse termo e subtraio esse termo, a gente tem zero. Mas ao colocar ele ali, isso me ajuda a fazer a resolução. Só que eu também coloquei os termos aqui, os argumentos, um com x mais h e o outro só com x, tá? Para que a gente consiga colocar algumas coisas em evidência. Então, eu vou juntar esse termo com esse, vai ficar ux mais h vezes vx mais h menos o ux mais h vezes o vx. Essa é a primeira parte. E o resto que sobrou eu vou deixar aqui no outro limite. Já separei em dois limites para a gente ir construindo aquela soma que a gente tem lá na regra do produto. Aqui, a gente percebe agora que esse ux mais h, ele está igual nos dois termos. Então, eu posso colocar ele em evidência. Da mesma forma, aqui nesse segundo limite, o Vx aparece nos dois, então eu posso colocar ele em evidência. Então, vai ficar, aqui eu coloquei o Ux mais H em evidência, aqui eu coloquei o Vx. Então, sobra aqui Vx mais H menos o Vx, já que esse eu coloquei em evidência aqui na frente. Aqui eu coloquei o V em evidência, então sobrou o Ux mais H menos o Ux. E a gente tem aqui, nessa parte aqui, já uma ideia, né? Já quase o limite que define as derivadas. Vou tirar esse ux mais h e o v de x ali do limite para que realmente apareça as derivadas das funções que a gente quer, né? Do v e do u. E aí, quando a gente aplicar o limite, a gente vai perceber que esse ux mais h, como o h vai a zero, vai ficar o de x mais zero. Então, vai cair, né? Vai tender a ux. Esse segundo limite é o que a gente tem como derivada da função v, porque a gente tem o limite de h ainda zero, de v de x mais h, menos v de x dividido por h, que é a definição de derivada da função v. Na segunda parte aqui, a gente já tem o v de x, e esse limite aqui é o que a gente define como a derivada de u no ponto x. Então, agora, montando, a gente vai ter que a derivada de u vezes v', que foi o que a gente começou lá do início, fazendo as definições de limite, vai ser u vezes v' mais u' vezes v. A gente pode perceber que tá um pouquinho diferente lá do padrão inicial que eu coloquei, mas não é diferente, tá? É só a ordem que está sendo apresentada. Eu gosto de usar essa ordem, onde esse termo aqui vem primeiro, o' vezes v mais o v', já para a gente se preparar para a regra do quociente, que vai ter algo bem parecido com isso. E aí facilita a gente lembrar essas regras de derivação, principalmente se a gente não pode usar tabelas de derivação em provas, então a gente precisa memorizar, né? Mas nesse caso eu acho mais conveniente a gente sempre lembrar que a derivada de u vezes v é o' v mais u vezes v', e essa regra aqui segue dessa dedução que a gente fez. Ela é um pouquinho mais sofisticada, porque a gente teve que acrescentar aquele termo zero lá, conveniente, para a gente resolver, mas sim segue da definição de limite essa regra do produto também. Vamos fazer agora um exemplo, né, para a gente entender bem como aplicar essa regra do produto. Para quem está começando a fazer a regra do produto, começando a estudar a regra do produto, o que eu sempre indico? Identifica que você tem um produto. Você tem a multiplicação de duas funções? Nesse caso, a gente tem x na 4 e e na x. Então, eu tenho a u e tenho a minha função v. Escreve ali do ladinho quem é u, quem é v. E como a gente vai precisar da u' e da v', da derivada dessas duas funções, já deriva essas duas funções. A derivada de x na 4 é 4x ao cubo e a derivada de e na x é o próprio e na x. Deixa isso aqui como sendo uma colinha, um suporte ali para você montar agora a fórmula da regra do produto.
E a derivada da função f, agora a gente vai ter que montar ali essas multiplicações com essa soma. U' vezes v mais u vezes v'. E tu vai pegando. Quem que é a U'? É 4x ao cubo. E vou multiplicar pela v, que é o e na x. Mais, quem que é o U? X na 4. E vou multiplicar pela v', que é o e na x. Isso te ajuda a organizar, a resolver essa questão de uma forma que você não cometa erro. Porque se você for fazer de forma direta e você não tiver ainda maturidade, você pode se perder ali nas derivações. Então, mantenha essa colinha aqui do lado e aí quando for jogar ali na fórmula já fica mais fácil de fazer isso. A gente pode deixar assim, essa é a derivada dessa função aqui, ou a gente pode colocar o e na x em evidência, já que ele apareceu nos dois termos aqui da soma. Então, e na x e e na x, coloquei em evidência, sobrou 4x ao cubo mais x na 4, e essa é a derivada dessa função aqui, usando a regra do produto. Precisa. Tem multiplicação, precisa usar a regra do produto. E assim a gente finaliza esse vídeo falando sobre a regra do produto, como justificar, na verdade, a regra do produto e como importante é a gente usar a regra do produto para fazer a derivada de funções que são produto de duas funções, porque sem ela a gente está fazendo uma coisa incorreta e a gente não vai chegar no resultado. Espero muito que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou do vídeo, curte, se inscreve no canal e te desejo muito sucesso nos seus estudos. E até o próximo vídeo.